Saudações, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui falando agora da ficha que eu chamo de mutas, porque ela junta as iniciais de cada categoria de personagem, que é uma maneira mais fácil que eu encontrei de distribuir os adversários encontrados numa masmorra. Então o que isso significa? A gente vai ter aqui diferentes quantidades de cada grupo, que vão ter diferentes habilidades, geralmente temáticas de acordo com cada papel. Então a gente tem aqueles iniciais que são os mais fraquinhos, digamos, que são os minions ou servos, né, que eles atacam em grupo geralmente um pouco maior, geralmente em 2 de 4, mas não tem habilidade nenhuma. Então é mais aquela força dos números mesmo, são aqueles adversários para dar volume. Depois a gente tem os únicos, que são personagens já um pouco mais fortes, muitas vezes pode ser visto quase como subchefe do cenário, porque eles atacam sozinhos, têm mais habilidades e ainda tem essa questão ali de ter um 25% de chance de ser um carta selvagem. Ou seja, às vezes é um personagem até mais forte que o habitual, que pode ter uma importância maior na narrativa. E os outros três papéis, que todos eles acabam sendo a questão de em grupos de um de 4 e com uma habilidade cada, que são os tanques, aqueles mais focados na defesa, os atacantes, aqueles mais focados em causar dano, e os de suporte, que são aqueles assim, digamos que que são mais focados em ajudar os aliados e atrapalhar os adversários, fornecendo bônus e penalidades daí. Então a gente tem aqui que essas habilidades, elas podem ser assim temáticas, como eu peguei aqui, que a gente tem um baralho para isso, por acaso, né? Que a gente junta assim, digamos, a questão de habilidades gerais e habilidades de cada papel. Então, normalmente, cada um vai ter uma habilidade de acordo com a sua função, exceto ali o único, que pode ter habilidades gerais que misturam todas elas. O único ponto aqui, né, que eu tentei ajustar é que o personagem ali de suporte, ele pode usar as habilidades dele de uma maneira um pouco mais proveitosa do que um personagem único. Então, geralmente ele pode usar num modelo médio ou como uso livre, enquanto que geralmente eu tento restringir o personagem ali, o único, a fazer um uso um pouco mais limitado para valorizar um pouco de suporte, já que em comparação com os outros ele não causa tanto dano, ele não é tão resistente, então ele precisa ter uma pequena vantagem. Então, de maneira geral, qual que é a estratégia? A intenção é sempre deixar pelo menos um ou dois de cada um desses grupos montados assim para já ter como um grupo pré-determinado para encontrar na aventura. Então, quando, por exemplo, eu acabar criando uma sala onde tem, digamos, um grupo de tanque, talvez eu queira fazer um grupo variado, talvez um que seja mais focado numa resistência com mais vida, o outro com no caso, uma resistência maior para aguentar mais pancada, enquanto que o outro tem um aparar maior, ou talvez um atacante, por exemplo, um que causa muito dano e o outro que tem um ataque temático elemental, para ter variação mesmo, para ter uma variedade maior. Assim a gente acaba meio que criando também sempre aqueles conhecidos e esperados primeiros. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma aventura que se passa num acampamento goblinoide, eu posso já estipular que todos os minions são goblins mais fraquinhos, mais leve, enquanto que às vezes o atacante, a gente pode fazer assim, digamos que é um guarda hobgoblin, então um pouquinho mais forte, um focado com arco e flecha, o outro focado com combate corpo a corpo, mas que já dá, digamos assim, essa certeza de que ele vai ser de uma raça específica, de alguma característica nesse sentido. Então a gente tem aqui também a questão do ajuste do total de habilidades, já que em campanhas de níveis mais altos, a gente pode estipular que às vezes os minions ganham habilidades, o personagem único ganha 13 em vez de duas, e os demais ganham duas em vez de uma só. Então isso também pode ser ajustado de acordo com a questão ali do momento do combate, para personagens com progresso mais avançado, né, que seria um nível mais elevado. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui no caso? Guias prontos, utilizando assim fichas já usáveis, como se fosse um guia de monstro, um manual de adversário, existe material do Savage Worlds e existe vários materiais ensinando a converter, principalmente do sistema D20, que eu vi assim que é um dos mais famosos ali no caso. Então a intenção aqui dessa ficha é tentar pelo menos utilizar de uma maneira onde eu vou determinar descritores e ainda assim vai ser minha função fazer esses descritores ter algum sentido para o personagem. Eu vou fazer um exemplo depois para deixar mais prático, mas só para a gente deixar aqui mencionado então. Bom, começando pelo primeiro parâmetro então, que a gente vai ter aqueles básicos assim, digamos, para poder fazer um cenário ali de combate no caso, a gente vai para o aparar.
Basicamente, qual que vai ser a lógica? Todos eles a gente vai jogar dados pré-determinados ali no caso e ver na tabela de acordo com o papel de cada personagem, de cada adversário, para ver qual vai ser o número em questão. Então aqui o aparar a gente vai determinar jogando 2 de 6. Fazendo uma jogada simulada aqui no caso para fazer essa explicação, supondo que eu tirei 3 e 6, eu vou ver qual dos dados é o mais oportuno para usar no caso. Então, por exemplo, eu estou usando aqui um para criar, digamos, um atacante, vamos supor, eu vou pegar o pior dado, mas o mínimo ainda vai ser 4. Então, se eu tirei 13 e 6, o menor dado vai ser, o pior dado vai ser o 3, mas ele respeita essa questão do valor mínimo aí no caso e acaba tendo um aparar 4. Depois de vários testes, eu resolvi criar essa questão de um valor mínimo, porque em algumas eu acabei criando personagens com aparar 2 ou 3, o que ficava muito desequilibrado. Então aqui pelo menos a gente mantém, digamos, um certo desafio ainda na história. Outro exemplo, se a gente vai pegar aqui, se eu pegasse ali, vamos supor, um tanque, a gente utilizaria o melhor dado. Então nesse 13 e 6, ele usaria o 6 daí no caso, tendo um aparar um pouquinho maior, já que é essa a função, esse é o papel dele daí. Seguindo, a gente tem aqui a resistência, que funciona então de maneira parecida, onde a gente joga um D8 e um D6, e de acordo com o papel do personagem, a gente acaba pegando ali qual vai ser essa função dele ali no caso. Então, utilizando esse mesmo exemplo, se a gente vai pegar a resistência de um tanque, a gente pega o melhor dado e o mínimo é 6. Então aqui, por exemplo, que a gente jogou um de 5, um de 6 que resultou 5 e um de 8 que resultou 7, a gente pega o melhor dado. Então o que acontece? O melhor dado seria o 7, o valor mínimo é 6, não interfere, então esse personagem vai ter uma resistência 7. O que a gente tem que levar em conta? Tem um adicional aqui. Qualquer valor acima do mínimo representa por armadura. Então a gente estipula que esse personagem tem uma resistência natural 6, mas o total dele é 7 porque ele já está vestindo uma armadura que fornece 1 a mais, então ele vai ter esse total de 7. Isso é importante porque tem várias armas que podem acabar ignorando a armadura, ou pelo menos criando alguma estratégia diferente, onde talvez o personagem queira destruir aquele item. Então é importante, assim, ajuda a diferenciar, além de já ajudar no valor descritivo, já que você já estipula que aquela armadura já vai ter, assim, digamos, uma descrição específica. Da mesma maneira, a gente tem aqui, por exemplo, o atacante, a gente usaria o pior dado com o mínimo 4. Entre 5 e o 7, o 5 acaba sendo o pior dado. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, que a armadura, a resistência dele vai ser 5, mas aquele mesmo esquema. Armadura a resistência natural 4, mas um ponto a mais pela armadura, totalizando 5 também. Então, da mesma maneira, tendo esse valor mínimo e já acrescentando esse valor da armadura, ajuda a dar uma variabilidade maior, uma descrição melhor e evita valores muito abaixo do esperado, que nem às vezes uma resistência 2 ou 3 que torna o personagem muito fraquinho mesmo. Seguindo, a gente vai para o ataque, que funciona de maneira um pouquinho diferente, já que aqui a gente vai somar os dados e a gente lida com a possibilidade de usar um as, que é aquele elemento importante do Savage Worlds, que é quando a gente tira o número máximo possível no dado. Então, jogando um de 6 e um de 4, a gente vai ver qual é a oportunidade ali no caso, qual é o papel do personagem para determinar se vale o as e se a gente arredonda para cima ou para baixo, para chegar num dado mais próximo desse valor. Então, por exemplo, eu joguei aqui, tirei um 5 e tirei um 4. Como eu tirei o resultado máximo no dado, eu jogo o outro para acrescentar. Supondo ali que eu joguei e tirei um 2 aqui no caso. Então eu vou ter esses diferentes valores. Se eu fosse determinar o dado de ataque de um Minion, por exemplo, a gente vê que não vale o As, então esse 2 aqui a gente ignora, e utiliza o 5 mais 4. Totalizaria 9 no caso, só que a gente arredonda para baixo. Então o dado mais próximo de um 9 arredondado para baixo acaba sendo o de 8. Então a gente usaria no caso o dado de ataque como um de 8 para esse personagem. Se ele fosse um carta selvagem, obviamente, né, a gente usaria o dado selvagem junto, mas geralmente esse personagem extra ali vai ter mais esse papel só do dado de ataque padrão mesmo. Da mesma maneira, utilizando um outro exemplo, se a gente fosse pegar aqui um atacante, a gente vê que, primeiro de tudo, valeria o As, então esse 4 geraria uma segunda jogada, né, que foi esse 2 aqui no caso. No contexto do As, geralmente eu faço que vale só um. Então, como aqui eu tirei um 5 no de 6, não gerou o As, não interfere. Mas caso, digamos, tivesse 2 Ases, escolheria aquele mais alto aí no caso. Então, só para seguir aqui o exemplo, vale o As, então o 2 conta.
Quando a gente soma tudo e tem 5 mais 4 que dá 9, mais 2 que dá 11, a gente vê que arredonda para cima. Então esse 11, o dado mais próximo arredondado para cima, acaba sendo o de 12, que daí a gente vai ter então aqui o ataque dele, o dado vai ser um de 12. Então já tem um dado bem mais fácil de acertar os golpes, pelo menos. Então eu já cria esse personagem que é mais focado justamente em causar dano. Aqui é importante a gente cuidar só que, como vai ter essa questão de somatório, às vezes a jogada pode ser muito ruim e a gente acabar tirando, por exemplo, 1 e 1, no caso, então a gente arredondaria ainda, meio que mesmo arredondado para cima ou para baixo, a gente estipula que o dado mínimo é o de 4 pelo menos, porque senão não tem nem como eu falei, o valor muito extremo acaba quebrando um pouco a estatística e a coisa já não funciona mais. Então a gente faz esse pequeno ajuste. Seguindo, a gente vai para o último parâmetro aqui, a questão do dano, que a gente vai fazer de uma maneira bem simples, utilizando o próprio baralho de equipamento, né, que tem um vídeo aqui explicando como ele é utilizado, mas que aqui, por exemplo, a gente pega uma arma específica, por exemplo aqui, a arma tirou uma massa, que o dano é um de 6, e usa a perícia de arma de impacto. Então não necessariamente que vai precisar usar uma massa especificamente, né? Se for condizente com a narrativa, um soldado humano normal, pode ser útil. Mas às vezes a gente pode aproveitar apenas esse de 6 para determinar o dano que a arma causa. Só que o que acontece? O dano padrão no Savage Worlds, ele leva em conta o dado de força e o dano da arma. Então aqui a gente já tem, por exemplo, esse de 6 que é o dano ali dessa arma. Não necessariamente, como eu falei, pode ser uma massa, então às vezes a gente determinou que o personagem é um lobo, é um animal selvagem, a gente pode utilizar, por exemplo, de 6, mas estipular que é uma mordida que causa esse ataque, só para ter pelo menos uma descrição um pouco diferente. E baseado no papel do personagem, a gente determina qual vai ser o dado de força, digamos. Aqui a gente ignora a regra de força mínima, porque às vezes um resultado pode dar que o dado de força é menor que o da arma. Mas é só, digamos, detalhezinho para agilizar a jogada. Então, por exemplo, se fosse um Minion que vai usar o dado menor, o dano dele seria de 6 mais o de 4. Então a gente usaria esses dois para determinar o dano. Se o personagem é um único, a gente usaria um dado igual. Então a gente bateria com 2 de 6. No caso, causaria esse dano. E se o personagem é um atacante, a gente coloca um passo acima. Então, além do de 6, ele usaria esse de 8 aqui no caso. Então ele causaria de 6 mais de 8 de dano. Então aqui a gente acaba criando praticamente aquela ficha mais básica com parâmetros de combate que geralmente pode ser utilizados ali nesse caso então para fazer esse segmento. Se a gente precisa determinar, digamos, algum outro atributo, que às vezes os personagens podem tentar dialogar, fazer alguma disputa de perícia, alguma coisa nesse sentido, a gente vai improvisando, vai adaptando, né? Pode até usar o próprio baralho ali de habilidades que tem, digamos, o dado aleatório mesmo, ou a gente vai só estipulando de acordo com a maneira mais assim adequada. O importante é sempre lembrar então que a gente vai sempre fazendo ajuste, né, de acordo com raça, com equipamento e coisa do tipo. Então eu posso determinar que no fim das contas eu vou dar um equipamento adicional para cada personagem e esse equipamento acaba tendo que ajustar a resistência ou aumenta o aparar. Então no final de tudo eu vou descrever cada habilidade, descrever cada parte do equipamento para ter uma ficha pronta com esses parâmetros básicos. Então a gente já vai fazer um exemplo para mostrar como que funciona para ficar o mais compreensível possível. Valeu então, pessoal. Até mais.